E eu acho que a pandemia acelerou e catalisou isso. O movimento do digital estava acontecendo, o movimento do home office estava acontecendo, o movimento de você ter mais autonomia dentro da sua rotina estava acontecendo. E acho que a pandemia catalisou um processo que viria a acontecer naturalmente. A catálise é isso mesmo, uma enzima quando catalisa uma reação é exatamente isso. Ela acelera uma reação que levaria milhões de anos para acontecer, acontece em milésimos de segundo. Isso é uma catálise. E foi isso que a pandemia fez, é uma coisa que talvez fosse vir a pauta lá em 2028, 2030, a pandemia trouxe para 2020, 2021. Home office, tudo, né? Home office, inclusive saúde mental, cara. A saúde mental virou uma grande pauta na pandemia. Saúde mental da galera ficar mais em casa, tirar e perder alguns. Quem aí não lembra daquela época da pandemia, acho que foi a pior de todas, que tinha um monte de... A galera não conseguia sair mais, acho que o pessoal entendeu. Março, abril, lives no YouTube, sim, de sertanejo e tal, que tava tudo fechado, cara, e a galera começou a ficar muito mal, zoada da cabeça, porque você tirou uma série de fatores protetores. Socialização, ir pra faculdade, transporte. Até aí na academia, né? Academia, etc. Em casa. E aí muita gente, por exemplo, que a galera muitas vezes não entende, home office é uma coisa que se você quiser fazer, você tem que saber lidar com home office, porque a fronteira entre o que é o seu horário de produção e o que não é, ela fica suja, fica meio fusca, você não sabe exatamente. A cadeira do computador tá do lado da cama, exato, né? cara. É bem pesado isso. Então eu sempre pegava muito paciente que, não consigo me organizar, tô no home office, meu sono zoou. É claro que zoou, porque antes você tinha uma rotina definida, onde você levantava de manhã, pegava o busão ou pegava seu carro, e ia pro trabalho, e nesse meio tempo você já pegava luz, luz natural, você já movimentava, andava, levantava a sua adrenalina, o seu ciclo circadiano já estava meio que setado em fazer aquilo todos os dias, por todo o tempo e por todos os dias da semana e tal. Aí veio o home office, você levanta, você já fica dentro de casa, não se expõe à luz. Aí em vez de você ter aquela caminhada até o ponto do ônibus, ou até o carro, etc. E às vezes nem tomar banho também. Você não faz. Não troca uma roupa, você fica de casa. Exato. O corpo não entende que tá... O corpo não entende, cara. Você vai trabalhar de pijama deitado na cama, tá louco? Seu corpo sabe que não é aquilo ali que tá acontecendo. Mas eu acho que a parada mais importante ainda é essa questão da saúde mental mesmo, cara. Tipo, porque deve ter sido uma parada global, né? Das pessoas sentiram esse baque da pandemia e começaram a se preocupar. E a sensação que eu tenho hoje é que a gente tá vivendo um boom mesmo dessa parada, tipo... Tanto da ascensão da neurociência quanto da psicologia, do cuidado com a saúde, assim, sei lá, velho. Pô, nós estávamos ouvindo no rádio agora, vindo pra cá, cara. Exatamente agora. Pós-graduação em neurociência, assim. Não sei o que é neurociência, o quê? Neurociência. Sendo anunciado da rádio, tá ligado? Cara. Olha o hype. Mas eu acho que a pandemia foi um transbordar do copo, né? Todo mundo mais ou menos aqui no limite, daqui a pouco alguém jogou uma jarra em cima. Então todo mundo fritou de uma vez. Exato. Né? Eu costumo dizer que saúde mental é exatamente essa metáfora. Imagina que saúde mental é um copo e aqui em cima você tem uma torneira ligada, aberta, pingando, e você tem um furinho no copo vazando a água. Se transborda, significa que você abriu um quadro. Então você abriu depressão, abriu bipolar, abriu um quadro de transtorno de ansiedade, qualquer coisa. A torneira são os fatores de risco. O buraquinho são os fatores protetores. O que a pandemia fez? Então, né, o buraquinho não deixa água nunca. Cara, a pandemia, ela abriu tudo aqui em cima e fechou um pouquinho embaixo, cara. Então, você tirou uma série de fatores protetores importantes e você aumentou os fatores de risco. E é bem legal você falar isso, o resultado é um problema. É bem legal você falar isso porque, por exemplo, o copo tá transbordado. Parei de se estressar. Você não melhora na hora, né? Vai dias pra esvaziar. Assim como levou dias, meses, às vezes anos pra encher. Exato. E é isso que é ruim. Porque a pessoa fala, mas não tem nada de errado. Na minha vida eu continuo tendo ansiedade. Sim, porque ainda tá transbordando. Exato. Tem que ficar gotejando até voltar pra um nível normal. Né? Exatamente. E assim, isso serve pra gente fazer uma analogia de construção de hábitos, né? Imagina que você deva pegar muita gente assim no consultório. A pessoa... nunca fez exercício, a pessoa nunca se preocupou com alimentação, a pessoa nunca se preocupou com rotina, e aquele negócio foi sendo construído. Ou seja, eu sempre faço uma metáfora que ela começou a construir uma casa. Então, o comportamento dela hoje é como se fosse uma casa. Então, ela tem os pilares, o fundamento da casa ali, os pilares da casa, o teto, e ela demorou para construir aquele tipo de comportamento que ela tem hoje. Aí ela assistiu um vídeo do Twin, ela assistiu um vídeo meu, ela assistiu um vídeo de alguém na internet e pensou assim, bom, agora eu vou mudar. E aí ela começa a mudar, querer mudar os hábitos, etc. Só que, cara,
Você tem que desconstruir a casa e construir de novo. Não é uma casa que você constrói em cima dessa. Então a pessoa demora mesmo para entender que um processo de alimentação saudável é um processo que tem que ser construído, entender que um processo de fazer exercício físico você tem que começar a gostar daquilo, começar a sentir os benefícios daquilo, começar a perceber os benefícios daquilo, para que depois você consiga fazer aquilo com constância e sem tanto esforço, né? Eu imagino que deva acontecer isso com muita frequência no consultório, quem trabalha com treino, porque... É descolado, né? Então o esforço não é sobreposto com o resultado. O esforço está aqui e o resultado está aqui. E aí esse delta, essa diferença, você só percorre se você tiver fé, se você acreditar que existe... Que vai acontecer aquilo. Porque se você não acreditar, não Por tem isso como. que é importante você ter um bom mentor, né, cara? Tem que confiar no método, né? Eu falei disso no outro podcast aqui. Isso acontece muito, de aluno lá, e mais ou menos pro estágio que ele tá, ele sabe se virar. Só que ele não tem confiança. E aí eu venho ali mais ou menos falando, lógico, eu tenho meu método, mas às vezes não interessa, ele vai fazer uma remada curvada com halter ou com barra. Os dois vai dar no mesmo naquele estágio pra ele ali. Só que aí eu venho ali e talvez mude alguma coisa ou outra, não porque estava errado, mas porque é o meu jeito, mas eu dou uma validação. Ó, tá aqui uma coisa, o cara fala, bom, o Leandro faz quase 15 anos que tá da consultoria, ele não vai errar, pelo amor de Deus, com um caso tão simples desse. Aí eu vou fazer, aí ele tem a fé. Aí ele, quando ele se esforça, ele chega no resultado. Aí quando ele chega no resultado, ele tem a motivação que ele conclui que aquilo lá funciona, né? Ele associa as duas coisas, os dois comportamentos. Porque só desiste quem é realmente iniciante. Porque quem é avançado não desiste. Porque o cara já viu que deu certo. Ele fala, vale a pena isso aqui. E no começo é muito difícil, porque a pessoa tá cansada, tá com taxas ruins, tá todo ruim. Quando ele começa a treinar, na primeira semana ele piora. Porque ele tem tudo aquilo ali e ainda fica dolorido. E dor, cansado. E não come o que gosta, porque não tem prazer naquela comida ainda. Exato. Por exemplo, hoje eu tenho muito prazer, né? Antes de vir pra cá, eu comi 200 gramas de queijo branco e mais ou menos meio quilo de fruta. E tinha bolo lá. Mas eu tenho prazer na fruta. Mas e quando você não tem prazer na fruta e também não tem o resultado, então quer dizer, fica muito abstrato assim, a pessoa tem uma grande chance de não fazer. Aí você dormiu mal e já tá mais impulsivo pra comer o bolo. Aí você tá ferrando. Cara, esses dias eu publiquei um negócio e eu tenho pensado... Bota um cafezinho pra mim ali. Ó, pessoal, isso aqui tá sendo gravado de manhã, tá? Por isso tá tomando café. Não sabemos o horário nem o dia. Sabe, que eu atendi uma mulher... Obrigado. Uma bailarina que você atendeu. Eu sei quem é. Sabe quem que é? Sei, Gente sei. boa ela pra Sei caramba, muito, né? cara, muito. Ela falou assim, eu já fui paciente do Wesley e tal, e ela tinha um problema com agulhas, né? Ela falou. E que ela tinha fobia e tudo. Aí eu... A gente resolveu isso com ela. Ela falou que resolveu. Aí porque eu falei pra ela assim, ó, você vai ter que tirar alguns exames de sangue. Aí eu falei, como é que tá isso aí? Ela, não, eu consigo tirar. Falei, tudo Cara, bem. não dava antes, velho. Fobia de agulha, assim, pro céu, o teto ficava preto, eu desmaiava. Por que a raça tem fobia de agulha? Peraí, fecha o raciocínio. Daí eu... daí aí eu terminei a consulta, tudo, falei, obrigado pela confiança, lá. Aí eu fui pegar um café, que era a minha última paciente. Então já era talvez 5 da tarde, alguma coisa assim. Fui pegar um café, ela olhou e falou, eu vou contar pro Edson. Você não sabe a hora que eu duro. Já que eu tava já na janela, não deveria tomar. Enfim, mas é gente boa ela pra caramba. Legal. Cara, esse dia eu tava pensando um negócio exatamente assim, ó, do que você tava falando de a pessoa tem que fazer durante um tempo e tal. Pensa assim, ó. Hoje a gente sabe com muita clareza que essa frase eu repito várias vezes em vários lugares, que nós somos sensíveis às consequências dos nossos comportamentos. Então, cara, você faz uma coisa, por exemplo, um exemplo simples. Eu pedi um café pra você. Você me deu o café. Você ter me dado, o meu comportamento de pedir o café gerou uma consequência que é você me dar o café. Você me dar o café reforçou o meu comportamento de pedir o café. Então, da próxima vez que eu quiser um café, eu vou pedir de novo. Agora, se eu pedir o café pra você e você continuar falando com o Twin e não me responder, e eu pedir de novo, ou seja, eu emitir um comportamento e não tiver consequência dele, a tendência é que esse comportamento entre em extinção. Então você para de pedir Skinner o café. Box, né? Skinner, exato. Caixa de Skinner. É um pesquisador, um psicólogo que fez uma corrente de intervenção terapêutica. Na verdade, uma corrente filosófica que se transformou em uma intervenção terapêutica. A corrente filosófica se chama behaviorismo. E dela saiu uma série de tipos de terapia comportamental, analítico-comportamental, etc. Chama teoria comportamentalista.